Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo de número 8. Assim está escrito: Tendo, porém, sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Aqui um conselho que Paulo estava dando a Timóteo na sua vivência. Paulo não somente ensinava, como ele praticava também aquilo que ensinava. Em várias oportunidades, ele dizia a Timóteo: tem seguido o meu modo de viver? Tem seguido a minha doutrina, a minha intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência? Então, em primeiro, ele, como aprendeu com Jesus, as pessoas praticam e depois ensinam. Assim, o ensinamento ele tem uma força maior, ele tem uma persuasão e um poder de penetração na vida das pessoas, porque eles não somente estão ouvindo o ensinamento, mas eles estão vendo na prática da vida de quem está ensinando. Paulo era deste caráter também. Ele ensinava o que ele fazia. Portanto, em várias oportunidades, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Timóteo era o seu filho na fé, e ele procurou ensiná-lo da melhor maneira que lhe fosse possível, para que Timóteo não se deixasse levar por algumas circunstâncias que poderiam aparecer na vida. E nesse texto que li, ele deixa registrado o seguinte: há uma corrida desenfreada mundo afora, as pessoas no desejo de conseguir as coisas, não importa de que maneira eles consigam, mas o importante é conseguir alguma coisa. Quando Paulo deixa registrado esta palavra, principalmente para aqueles que estão servindo a Cristo, embora alguns ainda alimentem esse desejo de correr atrás das coisas, no afã de conseguir, de possuir, visto que hoje as pessoas são conhecidas pelo que têm e não pelo que são. Mas encontramos à luz da Bíblia que a maneira de Deus é diferente. Deus não está interessado no que nós temos, mas no que nós somos. E, portanto, o ser está sobre o ter. Mas a mentalidade humana de hoje, que domina o mundo das coisas, dos negócios, infelizmente, este tipo de pensamento entrou também no meio religioso, que as pessoas são avaliadas pelo que têm e não pelo que são. Sendo que o ter a pessoa adquire através de dinheiro, através de amizade, através de trapaças, toda sorte de coisas. E o ser é diferente. O ser é quando a pessoa é trabalhada por Deus. Então o caráter dela se mostra de uma maneira que seja agradável diante do Senhor. Então aqui o que Paulo estava orientando a Timóteo era o seguinte: que a piedade ela tem um grande ganho e ela traz contentamento. Quando ele deu esta palavra, tendo porém sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isto contente. Há uma preocupação muito grande nas pessoas com relação ao amanhã, ao futuro. E nós precisamos lembrar que o amanhã não está em nosso poder. O futuro não nos pertence. O futuro está nas mãos de Deus. A nós pertence o hoje. E quando olhamos para o passado e entendemos que o Senhor nos trouxe com cuidado e com os suprimentos necessários, nada nos faltou. Então, o presente, nós temos que estar ocupados também em saber que Deus continua cuidando daqueles que nele exercem a fé. Ele coloca todas as coisas à disposição dos seus filhos, daqueles que ele criou
e colocou nesta terra. Mas a mente humana, ela se deixa dominar pelo medo do futuro, de que as coisas não podem chegar e podem faltar. Então eles ficam correndo atrás de coisas, e muitas das vezes coisas que não lhes são de muito valor, simplesmente para ter a segurança de que eles prepararam o seu futuro. Mas, biblicamente, isso não tem nenhum apoio no propósito de Deus. O que Paulo diz aqui é o seguinte: e como é que ele justifica isso? Porque, tendo sustento e com que nos vestirmos, nos dá por satisfeito. Estarmos, então, aprendendo a contentar com o que temos. A razão, ele diz o seguinte, no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo. Bem, quando nós viemos à existência, quando nós nascemos fisicamente, nós não trouxemos nada, nem roupa nós trouxemos. Nada, nada, nada. No entanto, não ficamos sem roupa, não ficamos sem alimento, não ficamos sem a bebida, sem o comer, o beber e o vestir. Tudo isso foi provido para nós. Mas é lembrar que, ao entrar no mundo, não trouxemos nada. A nossa permanência neste mundo, durante os dias, meses ou anos que Deus permite vivermos aqui, abre-se oportunidade também para nós continuarmos desfrutando o cuidado de Deus. Mas existem alguns que procuram correr atrás das coisas e adquiri-las, e conseguem em vida adquirir muitas coisas, propriedades, automóveis, joias, dinheiros e muita coisa. E tornam-se pessoas admiradas pelos outros, porque conseguiu adquirir muitas coisas. Mas o que Paulo diz é o seguinte: quando esta pessoa morrer, ele não vai levar nada desta vida. Tudo que ele adquiriu, que ele conquistou, vai ficar aí para os outros. Ele não leva nada. Assim como ele, eu, você, cada um de nós, ao entrarmos no mundo, nós nada trouxermos. Ao sairmos do mundo, também nós nada levaremos. Então, por que correr atrás de tantas coisas se tudo vai ficar por aí? Nós não vamos levar nada. Então, a justificativa de Paulo é esta: como ao entrar não trouxemos e ao sair não levaremos, tendo sustento e com o que nos vestirmos, estejamos com isso contente. Mas o que é que ocorre? No versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submerge os homens na perdição e ruína. Então, correr atrás das coisas significa não confiar no cuidado de Deus para a nossa vida. E à medida em que nós não confiamos no cuidado de Deus para cada um de nós, e nós queremos correr atrás de coisas que pensamos que precisamos, isso pode trazer dificuldades à nossa vida. Pode nos levar para um momento de cairmos em tentação. Cairmos em tentação. Corremos o risco de sermos pegos em laço, ser enlaçados por alguma coisa, e em concupiscências, desejos descontrolados e desordenados, concupiscências loucas e nocivas, que elas vão submergir os homens na perdição e ruína, ou seja, vai levá-los para a perdição, nessa busca desenfreada, correndo atrás de toda a riqueza, de riquezas para si, para acumular diante de si tudo aquilo, e a palavra de Deus diz que o fim disto é levar à ruína e à perdição, conforme está escrito aqui. Então nós, à luz da Bíblia, precisamos entender que
Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, o versículo 10, está escrito assim, Eclesiastes 5 e 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Salomão disse que isto é vaidade. Amar o dinheiro, correr atrás do dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca vai se fartar. Quanto mais tem, mais quer ter. Quanto mais renda, mais quer multiplicá-la. E Salomão disse que isto é vaidade. São coisas que vão passar, vão ficar por aí. E só vai servir para confusão entre os que ficarem na divisão dos bens de quem partiu. Então veja como a coisa chega a um tal ponto que a pessoa em vida deixa de viver para correr atrás das coisas e quando morre não leva nada, deixa um problema para quem fica. Eles vão ficar aí se digladiando, se rivalizando um com o outro para ver quem fica com o que daquele que morreu. Bem, então o que encontramos aqui é que quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, sempre vai estar correndo atrás. Outro ponto que nós observamos, Paulo, no seu próprio exemplo, eu disse que ele vivia para poder ensinar. Em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 11, ele deixou escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Com o que tenho. Então ele disse a Timóteo, tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contente. Ele disse, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, não fico ambicionando coisas altas que estão distante de mim. Me contento com aquilo que Deus me permite ter. Versículo 12, ele diz, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas havia nele o contentamento. Ele estava praticando o contentamento naquilo que ele possuía. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 5, deixou registrado assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Foi uma promessa de Deus. Então o que diz aqui é, contentando com o que tendes. Então, os costumes devem ser sem avareza. Avareza é desejar, querer, correr atrás, conquistar sempre mais, não importa de que natureza seja, lícita ou ilícita. O intento é conquistar, é granjear, é acumular. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O próprio Jesus também, no seu ensinamento do Sermão do Monte, ele deixou registrado aqui uma palavra similar a esta, que podemos rememorar. Está escrito no capítulo 6, o versículos 25 a seguir. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois,
Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não deixe, pois, inquietos. É exatamente isto, a inquietude, a preocupação, a busca desenfreada por conseguir as coisas, por angariar, por adquirir. Mas o conselho bíblico é, tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Deus não deixará faltar nada. Ele é quem preserva, ele é quem cuida, ele é quem sustenta. Ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Trabalhar é preciso? Sim, é preciso. Todos nós temos o dever de trabalhar para conseguir o sustento. Porém, nós devemos trabalhar de maneira sábia para adquirir aquilo que nos é útil e necessário. E não perder a vida correndo atrás de coisas que, quando partir, vai ficar por aqui, e se não tivermos o cuidado em adquiri-las, podemos ser encaminhados também para a perdição. No entanto, o conselho é útil, ele é bom. Tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isto contente. Você já aprendeu a contentar-se com o que tem, ou você está correndo atrás de coisas, procurando adquiri-las e não está vivendo o seu dia a dia? A vida está passando e você não está usufruindo dela, porque o seu objetivo é correr atrás das coisas. E quando você faz isso, você deixa de perceber os detalhes da vida que Deus lhe proporciona viver. Então você está somente passando a vida e não vivendo-a. Mas a vida que Deus nos deu, Ele nos deu para vivê-la em toda a sua intensidade. E principalmente praticarmos o contentamento, a alegria, a gratidão, a satisfação por aquilo que temos. Porque se o que temos foi o que Deus permitiu e é o necessário para a nossa vivência aqui na Terra, nós não precisamos mais do que o que temos, porque foi nos dado pelo Senhor. Então, precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus, contentando-nos, aprendendo a contentar-nos com o que temos. Paulo contentava-se com o que tinha. O escritor aos Hebreus disse, Deus avisando para nos contentar com o que temos. E nós encontramos isto lá em Eclesiastes. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, sempre vai ficar correndo, quer dizer, não vai viver. E o importante é viver da melhor maneira a vida que Deus nos permite aqui na terra. Reflita, pense sobre isso. Quem sabe você está correndo em todas as direções, a todos os lugares, procurando adquirir, conquistar, angariar, trazer para si, e não sabe que muitas das vezes isso está roubando a felicidade do seu coração. Porque a tua preocupação, o teu descontrole em correr atrás das coisas, não te deixa desfrutar a bênção de Deus na sua vida. Porque você está valorizando mais o ter do que o ser. E lembre-se, para Deus, o que mais vale não é o que eu e você temos, mas é o que nós somos. Isto é o que vale para Deus. E quando nós entendemos isso e sabemos que o cuidado de Deus é diário para a nossa vida, nós vamos sossegar o nosso coração e vamos agradecer a Deus por nos manter vivo, quer seja na fome, quer seja na crise, quer seja em qualquer situação que possa surgir, Deus sempre estará presente, cuidando de cada um de nós. Se você está correndo, analise hoje se vale a pena. Quando você partir, você não vai levar nada disso que está correndo atrás. Então procure viver, sossega o teu coração, descansa em Deus, confia no Senhor. Ele não desampara, Ele não abandona, Ele está sempre pronto a cuidar de cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.